gente vai falar com a Maria Aparecida Ribeiro de Souza, conhecida também como Cida Souza, ela que é coordenadora do Coletivo de Mulheres da CONAC e coordenadora da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins e presidenta da Cooperativa Central do Cerrado. Cida, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar na rádio com vocês nessa tarde de sábado. Bom, Cida, a gente vai falar um pouquinho contigo sobre o terceiro Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas. E para começar, qual é o significado político da realização desse encontro, né, neste momento histórico do país? Ah, primeiro eu acho que começo dizendo que o terceiro encontro de mulheres quilombolas tem sido regado de muitas emoções, né. Acho que a nossa abertura do encontro, ela traz muito isso, regado de emoções, né. E para nós é muito importante, né, em 2026 estar realizando o terceiro encontro das mulheres da CONAC, porque é um marco importante que nós conseguimos colocar o presidente Lula no nosso encontro. Então isso para nós é um marco histórico, para nós é muito importante para a CONAC. E eu vejo como outro ponto importante também foi o presidente passar pela feira quilombola que aconteceu no encontro, né. Nós tivemos já a nossa terceira feira, nós tivemos a participação aí de mais de 50 mulheres expondo. É claro que ele não passou nas 50 mulheres, mas ele passou pela feira, então conseguiu ver a produção de todas, né, de todas as mulheres. E a participação também das mulheres internacionais que está no nosso encontro. Que legal, né, Iago? A gente sabe que teve várias rodas ali. Ontem a gente falou sobre os quitungos, né, que vem acontecendo, que são essas rodas, né? Sim. Vários debates acontecendo, em todos esses meios, esses 3 dias, várias temáticas, né. Então aí a minha pergunta é: como que transformar essas deliberações que foram feitas nesses encontros em incidências políticas concretas e não apenas em um documento final, né, porque a gente sabe que a gente encaminha muitas coisas ao final de cada encontro. Então como que, vocês vão fazer essa incidência, digamos assim, no documento final? Então, essa estratégia pensada pelo coletivo de ter esses quitungos, né, com nomes homenageados, de pessoas que já nos deixaram e pessoas também presentes, é muito no sentido que tem temas que a gente precisa discutir, né. Nós hoje pela manhã mesmo, no sábado, nós tivemos uma mesa que foi muito emocionante, por isso que eu falo que o nosso encontro, ele está regado de emoções. Nós tivemos uma mesa hoje, assim, que ela foi um marco histórico também para nós no encontro, porque nós conseguimos colocar no nosso painel mais de 15 mães, assim, eh, não sei se é a palavra correta, mas mães atípicas, né, assim, pôde relatar a emoção delas de estar vindo aqui participar desse encontro. E a estratégia que a gente produz agora na tarde, a gente está na finalização, a gente produz um documento e entregue para os nossos governamentais, né. Mas um ponto que eu colocaria aqui como macro também, que já passaram por aqueles lançamentos que nós tivemos, é o Cafuné, né. Acho que, assim, isso também é um documento que a gente quer fazer incidência. Além da incidência nacional, existem as incidências municipais e estaduais. Então a Carta Nacional do Encontro de Mulheres, ela é uma carta que retrata isso, então é trazer para os municípios, trazer para o governo estadual e trazer para o governo federal que a gente, enquanto mulher quilombola, coloca de incidência. E logo após o encontro, a gente faz o processo de avaliação e dessa rodada de incidência de entregas. Massa. E olha, me conta por favor, Cida, dos encontros anteriores, né, esse é o terceiro, então quer dizer que teve mais 2. Quais reivindicações apresentadas, né, pelas mulheres quilombolas anteriormente que ainda seguem sem resposta do Estado brasileiro? Então, são tantas, né, assim, mas também a gente não pode dizer que não tivemos ganho. Mas eu acho que o desafio que a gente tem num ponto que é estratégico para nós é a regularização territorial, né. Eu acho que a regularização territorial é um desafio. Apesar de termos no nosso encontro entrega de títulos e de decreto, a gente ainda avalia que a regularização territorial, ela ainda é um desafio. Então, assim, todas as mulheres que está aqui, nós temos várias outros pontos, mas a regularização territorial, e eu acho que também uma coisa que é um desafio é a construção do plano de segurança das mulheres que estão nos territórios. Olha só, esses debates são muito importantes, né, Iago? A gente tem, essas mulheres
Daqui a pouco a gente vai receber, né, o pai da Natália Purificação, que é o Senhor Purificações, porque nós tivemos também homens nesses debates, né. Então essas deliberações que acontecem dessas mulheres nesses eventos, nesses encontros, servem para nortear também, né, o que a gente quer, o que a gente quer de política pública, o que se implemente para os territórios. E aí a minha pergunta vem muito nesse sentido, né, quando você olha para todas essas mulheres, né, você que está coordenando, é uma pergunta que não está aqui, né, mas quando você olha para mais de 500 mulheres deliberando dos seus territórios, o que que elas querem? Qual é o sentimento dessa realização e o que que diferencia de outros encontros que já aconteceram antes? Eu acho que vou me conter, né. Mas eu estava no primeiro encontro, né, eu estava no primeiro encontro enquanto participante. No segundo encontro eu já estou ali na coordenação e na construção. No terceiro, a gente está ali ainda mais à frente. Eu vejo muito, você vê o brilho no olhar das mulheres, né, eu acho que primeiro tem o brilho no olhar das mulheres de poder estar aqui fazendo essa discussão. Acho que isso é um ponto que a gente precisa deixar isso registrado. Hoje pela manhã nós tivemos uma mesa que tinha uma mãe de santo de quase 60 anos, que ela pôde falar pra gente, que era a primeira vez dela viajando de avião. Então eu costumo dizer que o coletivo de mulheres, a gente faz ações que eu digo que a gente salva vidas, né. Eu falo isso, assim, em todos os espaços que eu tenho ido, eu tenho colocado isso, que a gente salva vidas. Além disso, desses momentos de emoções, eu acho que é um encontro, né, eu acho que é um encontro e o desencontro, né, o encontro com várias mulheres, mas a construção, né, eu acho que foram 3 dias intenso. Acho que esses 3 dias eles foram intenso. As mulheres vão sair daqui com outro olhar e mais fortalecida para estar nas suas coordenações estaduais, associações, pautando o quão importante é fazer esse debate com as mulheres. Mas eu queria trazer uma coisa que nós também pensamos na importância de incluir os homens, né. Acho que esse encontro ele é um macro também, que hoje à tarde, no final do nosso encontro, nós vamos ter uma carta realizada pelos homens da CONAC, dizendo o que que eles entendem que eles precisam, enquanto homem, fazer o debate com as mulheres, né, porque os homens precisam ter esse entendimento e eles precisam escrever também. Então hoje à tarde, no final do nosso encontro, vai ter essa carta do encontro, do terceiro encontro das mulheres, e uma carta dos homens da CONAC que tiveram esses 4 dias aqui conosco, se comprometendo conosco. Isso é muito importante, inclusive daqui a pouco a gente recebe, né, o Tom Purificação para falar sobre esse processo. E olha só, é ano eleitoral, então a gente sabe que a conjuntura do país em si, ela tá muito complexa. E vocês, né, receberam aqui o presidente Lula. Então com certeza devem ter passado essas demandas para ele. Mas a pergunta aqui é a seguinte: se vocês tivessem a oportunidade de falar diretamente para os tomadores de decisão desse país, qual seria a mensagem deste terceiro encontro? Tem tantas mensagens, mas eu acho que a mensagem desse terceiro encontro seria: regularize os nossos território e pare de nos matar, porque nós estamos lá defendendo o nosso território. É isso. E acho que é importante dizer, né, que não há futuro na Terra sem a titulação dos territórios quilombolas e sem a demarcação dos territórios indígenas, né, Ju? Com certeza. Cida, você está de parabéns por esse encontro maravilhoso, né, por trazer tantas mulheres de tantos biomas de outros países. A gente sabe que não é fácil organizar, estar à frente, né, e propor. Eu acho que está tudo maravilhoso, desde o almoço, o café, o cuidado com todas as mulheres. Isso é bem importante, porque a gente, quando vai para esses espaços, a gente deixa filho, deixa casa, deixa tudo que é nosso, que a gente ama tanto, para estar na luta, para ser reivindicada, para ser escutada, para ter a demarcação do nosso território, para reivindicar por melhorias para o nosso território. Então acredito que o que acontece dentro dos movimentos como esse, ele influencia muito na nossa vida, no território. E te agradecer por essa conversa, por essa entrevista, e eu deixo os microfones da Rádio Nacional dos Povos aberta para sua mensagem. Então, é isso, assim, esse encontro, ele é muito emocionante para nós, porque também a gente pensa no cuidado, né, quando a gente tira as mulheres de casa, a gente pensa no cuidado que a gente tem que ter com elas, o afeto que a gente precisa ter com elas. Então esse cuidado desde o sair.
Nós estamos aí há 2 anos nessa construção desse encontro, e é claro, pensando assim, a partir do momento que ela saiu da comunidade até chegar aqui, é a nossa responsabilidade. Então a nossa responsabilidade de tratar bem, de poder proporcionar a elas o cuidado que elas têm na casa delas. E muitas vezes teve uma companheira nossa que falou assim: "Eu vou para o encontro, eu vou deixar meu filho, porque eu também preciso ter esse momento a sós, né". As nossas mães, as precisa também ter esse momento só com ela, né. Então o encontro também proporciona esse momento só com ela, para estar fazendo a discussão, para encontrar colega que faz um tempo que não vê, encontrar amiga. Então, o encontro ele é regado de afeto em todos os aspectos. Então a nossa preocupação enquanto coletivo é de ter todo esse cuidado com elas até a saída, ao chegar e até o retornar delas na casa. Então tudo isso, assim, tem toda uma equipe, tem todo um cuidado, tem todo um pensar delas junto. Mas eu diria que para deixar assim, as mulheres quilombolas, elas são ricas em produções, assim, em escrita, em artesanato, em tudo, assim. E cada encontro desse eu consigo me conter as emoções, porque é muito emocionante, assim, cada olhar, né. E esse eu diria que foi um dos primeiro, segundo e terceiro, mas o encontro mais emocionante que nós tivemos. Podemos sentir isso no olhar das pessoas ao longo de todos os 4 dias de debate. Cida, muito impressionante ver toda essa organização, né, e esse encontro potente. Acho que a gente ter estado aqui, né, Ju, enquanto indígenas, foi muito bonito e simbólico, né, porque vocês estiveram na tele ajudando a gente a fazer a cobertura, né, Natália, o Alisson, né, teve o Valber da Gama também estiveram nesse processo com a gente, dividindo a bancada, produzindo o roteiro, e agora a gente pôde retribuir, né, nesse processo de parceria, né, que é a Rádio Nacional dos Povos, né, esse processo muito bonito, né, de união dos povos quilombolas e povos indígenas. Então, fico muito feliz de receber você aqui, né, uma das coordenadoras da CONAC. Então, muito obrigado. As porteiras dos nossos estúdios estão sempre abertas para vocês. E agora, Ju? Eu sempre falo, Iago, a gente vai para um intervalo comercial, mas eu sempre falo assim, que a rádio ela tá de portas abertas para todos, né, então, tiver que divulgar qualquer coisa, principalmente do trabalho das mulheres e dar essa visibilidade para o trabalho das mulheres, Iago, é fundamental, é o papel da comunicação, é o papel nosso, né, quanto movimento dar essa visibilidade. Com certeza, a gente te espera lá no estúdio da rádio na UNB para falar da Central do Cerrado, viu? Com certeza, estarei lá numa próxima agenda que tiver em Brasília, sim, vou combinar de estar presente no estúdio de vocês, mas eu acho que é isso. Muito obrigado.